Então vamos analisar agora um outro filtro passivo, também baseado no circuito RC, só que agora a função de transferência que eu quero, ou a relação que eu busco é corrente Y sobre o capacitor, naturalmente sobre o resistor, em relação à tensão de alimentação. Então, nesse caso, vou usar basicamente a malha aqui, que segue por esse circuito. Então, o que eu vou ter? Menos x de t, mais corrente Y de t que multiplica resistor, mais tensão sobre o capacitor, 1 sobre C, integral cumulativa da corrente. YA dA. Tudo isso igual a zero. Vou colocar em cor preta. Bom, eu poderia aqui derivar, mas derivar toda a equação para obter uma relação só com derivadas. O que eu vou fazer agora é aplicar transformada de Fourier. Lembrando que eu quero lidar com esse circuito no domínio da frequência. Então, o que eu tenho vai ser y de ômega, que multiplica R. Vou passar esse x para o lado direito da igualdade, mais 1 sobre C, transformada da integral, y de j ômega, dividido por j ômega, tudo isso igual a x de ômega. Veja que eu assumo que as condições iniciais, ou seja, o resultado dessa integral, o valor dc é nulo. Lembrando das propriedades de transformada de Fourier que eu já mencionei. Procurem depois propriedades para ver como é que o que eu estou ignorando aqui. Basicamente o termo associado ao nível dc. Certo? Bom, rearranjando essa expressão, eu tenho que a função de transferência, resposta em frequência, transformada de Fourier da resposta em impulso, é a relação y de ômega sobre x de ômega, que é, se eu multiplicar tudo por c, vai aparecer um c aqui na frente do x de ômega, então eu tenho j ômega que multiplica c, j ômega que multiplica rc mais 1. Certo? Muito parecida com a função de transferência que a gente tinha para o circuito anterior, circuito RC, onde eu tinha medição de tensão sobre o capacitor e não corrente. Vamos ver novamente H de T, que é a transformada de Fourier inversa dessa função de transferência. Tá? Que é o que só para descobrir o efeito temporal. Eu vou partir do resultado anterior, porque eu noto que o denominador é parecido, é idêntico ao do exercício anterior, e aqui eu percebo também j ômega. Eu estou derivando alguma coisa do problema anterior. Eu vou partir dessa premissa. Então eu tenho que 1 sobre RC e na menos t sobre RC u de t, do exercício anterior, tem como transformada de Fourier 1 sobre j ômega RC mais 1. Então isso a gente já viu, vejam no vídeo anterior como é que a gente obtém esse resultado. Ora, se eu multiplicar por C e derivar esse lado, eu vou multiplicar o outro lado por j ômega c. Então, vou colocar aqui em vermelho. Se eu fizer C d dt, né, o que eu obtenho deste lado aqui é j ômega c, que multiplica tudo isso e eu obtenho a expressão anterior. Derivando aqui esse lado, o que eu vou ter vai ser, vamos só colocar aqui,
C e C cancela, já vou tirar aqui 1 sobre R, derivada dt, e na menos t sobre RC, u de t. Isso tem como transformada J ômega C sobre J ômega RC, mais 1, como a gente já conhece. Aqui agora eu vou ter regra da cadeia. Então, derivada do primeiro termo vezes o degrau, e na menos TRC, primeiro termo, vezes a derivada do segundo termo. Então, 1 sobre RC, derivada do primeiro termo vezes o degrau. É menos 1 sobre RC, e na menos TRC, que multiplica degrau, mais e na menos t sobre RC, derivada do degrau, impulso. Então, note, nós usamos todos os princípios de cálculo, regra da cadeia, não importa. A única coisa é que a derivada do degrau, impulso. Esse aqui, vou já colocar aqui o nosso H de ômega deste problema. E aqui só finalizar o ajuste aqui do problema. Só uma correção aqui, 1 sobre R. Então, eu vou ter. Notem particularmente aqui o impulso. O impulso só tem um valor não nulo para t igual a zero. Então, eu vou substituir este termo pelo seu valor em t igual a zero. Não quer dizer que eu vou ter uma... substituindo t igual a zero, eu tenho uma constante por exponencial. Significa que somente nesse ponto útil para o impulso eu vou substituir pelo seu valor nesse instante. Então, eu vou ter para t igual a zero, isso aqui dá 1. Vou botar aqui, ó. Eu só vou rearranjar os termos. Então, o resultado final passa a ser 1 sobre R, que é o meu H de t, delta de t, menos 1 sobre RC, e na menos t sobre RC, u de t, associado ao nosso H de ômega deste circuito. Graficamente, eu tenho um impulso situado na origem. Esse impulso tem altura 1 sobre R. E dele a gente subtrai uma função exponencial que decai, somando a esse impulso. Estou sobrepondo aqui as curvas, mas a gente sabe que para t negativo eu tenho zero. Para t positivo eu tenho a exponencial, que decai a partir de menos 1 sobre R quadrado C. E para t igual a zero, eu tenho o impulso e metade desse menos 1 sobre RC ao quadrado. Então, basicamente, tem impulso e depois um decaimento aqui. Isso é fruto da variação da corrente que eu vou ter no capacitor, tá? Para t igual a zero. É um movimento abrupto. Tá? Então, qualquer mudança aqui é respondido de uma maneira abrupta para impedir a variação abrupta da tensão. A corrente age dessa maneira aqui no capacitor. Tá? E depois ela, paulatinamente, faz o capacitor se carregando e reduzindo a corrente, já que a sua tensão está aumentando proporcionalmente. Tá? Então, veja, o decaimento, função do meu 1 sobre RC, aqui postado aqui na exponencial. Vamos ver o que este H de ômega
tem a nos oferecer de resultado? Então, só para a gente lembrar, H de ômega, J ômega C, J ômega RC, mais 1. Então, mesma coisa, fazer uma tabela, ômega, H de ômega, módulo, vou postar aqui um pouquinho mais próximo aqui, módulo de H de ômega e fase de H de ômega. Veja, mesmo princípio, pertence aos números complexos, quero saber em módulo e fase como é que resultado eu obtenho. Veja que o H de T real significa que magnitude deve ser par, fase deve ser ímpar, obrigatoriamente. Tá? Mesmo H sendo complexo. A gente já viu essa propriedade. Então, novamente, vou testar alguns valores para observar que resultado que eu tenho. Então, para ômega igual a zero, zero numerador, zero denominador, naturalmente zero, magnitude zero. E aqui eu tenho um problema, eu tenho fase nula. Quer dizer, eu não sei que fase eu tenho associado a um valor zero de magnitude. Tá? Só que zero pode ter qualquer fase, 1, 0, 10 graus, não importa, inclusive negativo. Já que eu estou zerando a entrada, qualquer fase que eu coloco é irrelevante. Então, é isso que quer dizer aqui, essa indefinição. Vou colocar aqui, ó, indefinido. Exatamente nessa frequência indefinida. O que eu vou fazer é testar na vizinhança. Então, vou colocar um apêndice aqui para a gente descobrir, só para o caso dessa fase. Vamos dizer que o nosso ômega seja mais 0,001, só para nos ajudar aqui intuitivamente. Então, o que eu vou ter como resultado? J 0,001. A ideia é que esse 001 seja muito menor do que tanto o capacitor, quanto do resistor, quanto do produto RC. E eu tenho aqui J 0,00001. Vamos colocar aqui positivo e positivo, que multiplica RC mais 1. Ou seja, o denominador tem um valor que se aproxima de J 0,001 dividido por 1. Significa que essa parte real 1 absorve essa parte imaginária, grosso modo. Imagine tendo mais zeros aqui antes desse valor 1. Um número extremamente pequeno, bem próximo do zero à direita. Então, na circunstância, eu percebo que eu tenho um número puramente imaginário positivo. Logo, então vamos colocar aqui, ou ômega tendendo a zero mais, indo pela direita. Nessa circunstância, eu tenho mais π sobre 2. Então, veja, para saber que eu estou me aproximando desse valor, eu tive que fazer uma análise na vizinhança da frequência que torna a fase indefinida. Naturalmente, se eu testar um valor negativo, indo pela esquerda, eu mudo os valores que eu estou anotando aqui para vocês. Parte real absorve, não importa se é real, não importa se é positivo ou negativo a parte imaginária, está sendo absorvida pelo valor 1, significa que eu vou ter menos π. Então, veja, em ômega igual a zero, quando eu plotar, eu vou ter dois valores, um à esquerda e um à direita, significando que em zero eu tenho uma mudança abrupta que eu não consigo avaliar exatamente o valor, diante dessa nossa constatação aqui de fase. Outro valor, 1 sobre RC, positivo. Então, quando eu faço essa substituição aqui, eu vou ter no denominador 1 mais J,
E no numerador, o capacitor se cancela, eu vou ter J, tudo isso 1 sobre R. Só para a gente ter aqui os valores. Magnitude, esse termo vai ser raiz de 2 sobre 2, esse termo vai ser nosso 1 sobre R. Então eu vou ter, vou colocar aqui, raiz de 2 sobre 2 de 1 sobre R. Veja que é a função do resistor agora, a magnitude. Então, dependendo do resistor, eu vou ter uma função de transferência cuja magnitude para a frequência 1 sobre RC varia. Fase. Fase do numerador 90 graus. Então, vou colocar aqui, ó. Π sobre 2 menos π sobre 4. Tá? Fase de 1 sobre R, resistor é um valor real, não afeta. Então, eu tenho, vou colocar aqui, só para a gente entender tudo. Fase do 1 sobre R, fase do J, fase do denominador, negativo porque está no denominador. Π sobre 4, positivo. Se for negativo, então veja as mudanças que eu estou fazendo. Aqui só, faltou aqui no numerador também, menos. Menos, mais e menos. E finalmente, quando a frequência é mais infinito, posteriormente quando é menos infinito, vamos observar aqui. Esta porção imaginária do denominador absorve a porção real. Então eu fico com J infinito dividido por J infinito, que se cancelam. Então eu tenho aqui 1, vou colocar aproximadamente. Como o valor é 1 sobre R. Tá? O C cancela. Vou fazer aqui todos os passos para a gente entender aqui. Então, vou ter J infinito que multiplica C sobre J infinito que multiplica RC mais 1. Isto aqui aproximadamente fica J infinito C, J infinito RC. A ideia toda é que a frequência, ou se eu tivesse o ômega aqui, ele se cancelaria. O capacitor se cancelaria. Basicamente, praticamente tudo se cancelaria aqui. E eu tendo a 1 sobre R. Magnitude 1 sobre R faz zero, já que o resistor é real. Então, graficamente, para concluirmos esse exercício, magnitude desse tipo de circuito RC, onde eu meço a corrente de saída. Magnitude e fase. Então veja, como a gente fez nos problemas anteriores. Só observando aqui. Então, parte de magnitude 0. Sobre RC, eu vou ter uma magnitude. Veja que agora tudo é proporcional a 1 sobre R. Aqui seria aproximadamente 0,707 dividido por R. Da mesma forma, menos 1 sobre RC. E eu vou tender a 1 sobre R. Então, em magnitude, tenho esse comportamento assintótico para 1 sobre R. Vou fazer aqui um pontilhado para deixar claro que é a tendência. Na fase,
simplesmente seguindo os valores que a gente obteve, só lembrando que eu vou ter à direita tendendo a π sobre 2, 1 sobre RC, π sobre 4. Então, vou ter uma curva com esse comportamento. Aqui eu vou ter uma curva do lado para ômega negativo. Com esse comportamento. Então, lembrando, eu não tenho valor definido para a frequência zero para a fase, já que a magnitude é zero do fasor. Certo? Então, veja, este circuito para frequências positivas, vamos pegar aqui. Se eu colocar um cosseno, só para a gente entender, vamos dizer que x de t seja cosseno de 1 sobre RC t. Vamos colocar aqui mais. É só para dar um exemplo, para vocês entenderem como é que a gente lê essas figuras. Menos π sobre 3. Certo? Nesse circuito, quando eu alimento com essa tensão, o y de t vai ser, primeiro, magnitude para a frequência 1 sobre RC, eu vou ter este valor 0,77, que é o raiz de 2 sobre 2, dividido pelo valor do resistor qualquer que seja, multiplicando o cosseno, 1 sobre RC, mantém a frequência, menos π sobre 3, e agora vou somar π sobre 4. Então, só para a gente definir aqui, ó. Eu peguei este valor e este valor, magnitude e fase. Então, o circuito age assim, nessa maneira. Então, veja, se a frequência for zero, nível DC, significa que se eu aplicar um sinal constante, naturalmente a corrente que eu espero é zero, porque lembrando que no regime permanente, eu simplesmente não vou ter nada passando aqui, porque o capacitor travou na tensão constante e não tem mais corrente circulando pelo resistor. Quando eu medir a corrente circulando no capacitor, eu vou ver zero. Se o sinal vibrar estupidamente rápido, tá? O capacitor não tem tempo de carregar, significa que ele vira um curto, e a corrente que eu observo é dada pelo resistor. Já que eu tenho um curto, tenho uma tensão, a corrente que passa aqui vai ser função do resistor. Então, tudo isso eu estou lendo exatamente aqui dos valores. Por quê? Vou multiplicar a tensão de entrada por 1 sobre R, tensão dividido por resistência, eu vou ter a corrente que vai passar no capacitor que eu estou medindo. Então, tudo isso vem dessas informações que a gente pode analisar de acordo com o que a gente via em circuitos. A gente só está vendo como é que os fasores aparecem, qual a ideia matemática que justifica toda aquela análise fasorial de regime permanente de circuitos. Certo?